Quando você vai, não sei se você faz feira ou vai no supermercado, você vai lá e pega a fruta, pega o legume, aperta, e você vê se ele está de boa qualidade, se aquilo que você está pegando é de boa qualidade, e se for de boa qualidade você compra. Esse é o seu hábito. A Bíblia fala que haviam algumas pessoas que elas eram mais nobres, porque enquanto a palavra era pregada, elas questionavam o que estava sendo pregado e ensinado. E eu acho que todos vocês, irmãos, deveriam ficar bem atentos ao que está sendo ensinado, ao Jesus que está sendo ensinado para vocês, nas rádios, na televisão e nas igrejas, onde quer que seja. Fique bem atento, bem atento. Existe dois Jesus. Um é grátis, o outro é comprado. Um estará disponível para você gratuitamente, o outro será vendido para você. Já começa a ficar esperto. Esse Jesus vendido, eu vou dar um nome para ele, para a gente não confundir os Jesus, tá ok? Esse Jesus, vamos fazer assim de uma forma alegórica, ele vai se chamar JESUS, tá ok? Então, quando eu falar de JESUS, você vai entender que é esse Jesus vendido, esse Jesus que está à venda hoje, que tem preço, esse Jesus que está movimentando uma indústria enorme, tanto no Brasil quanto no mundo. Esse Jesus não tem nada a ver, irmãos, com o Jesus que está na Bíblia, nada a ver. Em Mateus capítulo 24, no versículo 24 e 25, Jesus começa a dar algumas dicas. Ele diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganaria até quem? Até vocês, irmãos. Eu considero vocês os escolhidos, eu me considero um dos escolhidos. Se possível fosse, esses falsos cristos enganariam a vocês, enganariam a nós. E Jesus fala: fique esperto, porque eu já tenho dito para vocês de antemão, eu tenho predito que aconteceria. Irmãos, percebam que Jesus aqui não está falando do anticristo. Anticristo é contrário a Cristo. Falso Cristo é um Cristo paraguaio, pirata. Precisa entender. Parece, é que nem, vocês lembram do comercial Denorex? Alguém lembra os mais antigos do Denorex? Parece remédio, mas não é. O JESUS, ele parece Jesus, mas ele não é. Mas é ele que está mais sendo ensinado, pregado hoje no mundo. E nós temos ouvido, eu primeiro tenho andado com muitos missionários ultimamente, e uma das coisas que mais pega nos missionários é que eles falam: nós precisamos levar Jesus para o mundo inteiro para que ele possa voltar. Mas às vezes eu percebo que não é Jesus que nós estamos levando para o mundo, é JESUS. JESUS. Eu tive uma experiência com um pastor lá do Haiti que eu admiro muito, e vou trazer, combinei que vou trazer ele aqui para ficar com a gente, trazer ele do Haiti, pastor Maxi, um homem de Deus maravilhoso. Eu estava no carro com o pastor Maxi e fomos fazer compras, e no Haiti compras leva 3, 4 horas para a gente fazer quando é rápido. Isso para você comprar o básico: arroz, feijão, óleo. De vez em quando achava um pedaço de carne, nós não perguntávamos que carne era. É carne, come. Na hora que a gente fazia lá: que carne que é? Você está com brincadeira, né? A gente falava: você quer saber que carne é? É carne. Não sendo carne humana, tá, vamos comer o que tiver aqui. Então, eu estava com o pastor, e havia um outro pastor no banco de trás. E o pastor Maxi olhou para mim e disse:
pastor Jair, a igreja, ele fala nesse sotaque, né? Ele fala um português difícil. Pastor Jair, igreja de Haiti precisa fazer diferença. Eu falei, como assim diferença? Ele disse, nós não podemos ser que nem centro de voodoo. Por que, Maxi? Porque centro de voodoo, pessoa chega lá com fome e sai de lá com fome. Igreja Haiti tem que chegar com fome e tem que sair com comida. Jesus tem que dar comida para nós. Eu fiquei tão triste com o que ele disse. E aí falei para ele, ele ouviu por meia hora mais ou menos. Eu falei, Maxi, estou com medo do evangelho que você está aprendendo aqui no Haiti. Há um ano atrás, quando eu vim no Haiti, vocês estavam com o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo e ainda estão. Eu vi vocês louvando, adorando ao Senhor com fome. Agora você está me dizendo que Jesus, para ser Jesus, vai ter que trazer comida para vocês. Esse não é Jesus, é JESUS. Falei para ele, o Brasil está lotado desse Jesus. Não faça isso, Maxi. Maxi me abraçou e com os olhos marejados de água, ele falava, obrigado pastor Jair, obrigado pastor Jair. Eu falei, vocês têm o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não se preocupem com o que o mundo está oferecendo. Não receba este tipo de evangelho, mas continue no evangelho de fé que vocês têm, independente de qualquer coisa, porque Deus vai fazer algo. Mas se não fizer, enquanto não fizer, não mude esse evangelho. Existe, amados, o Jesus alegórico, JESUS. E JESUS não tem problema nenhum no mundo. JESUS é aceitado em todos os lugares, em todos queridos, todos. Os muçulmanos gostam de JESUS, você sabia disso? Aquelas cruzadas que nós estudamos na história dos cristãos lutando contra os muçulmanos, gente, não existe nada disso hoje. Hoje é uma coisa tranquila. Você pode conversar com um muçulmano a respeito de JESUS, e ele vai dizer para você assim, ele é um profeta. Ele é um profeta. Eles não negam a existência, não negam, mas eles dizem que é um profeta. Eles, diga agora que ele é Deus. Diga para eles que existe um Filho de Deus e o Filho de Deus se chama Jesus. Diga a eles que o Filho de Deus veio feito carne. Aí você vai arrumar alguém que vai te odiar. Mas JESUS está tranquilo, é só um profeta. Amados, o Espiritismo não tem nenhum problema com JESUS, nenhum. Por quê? Porque para o Espiritismo, JESUS, ele é um espírito de luz. E não parece que é verdadeiro? Se olhar para Jesus, Jesus não é um espírito de luz, Jesus é a luz. É diferente. Ele é a luz, ele não é um espírito de luz. Mas se você falar para um espírita, hoje, por questões políticas aqui no Brasil, para poder derrubar o comunismo que quase entrou aqui na nossa nação, está todo mundo se unindo dizendo que é cristão. Eu vi isso. Somos todos cristãos. Não, podemos dizer então que somos todos seguidores de JESUS. Aí eu acredito que todos somos. Não há problema em nenhum lugar do mundo sobre JESUS. Amados, a televisão, liga a televisão na madrugada
você vai ver muito JESUS sendo pregado. Geralmente JESUS vem com um carnezinho para você pagar. Jesus é uma coisa, JESUS vai te dar um carnezinho, ou vai te dar uma promessa. Esse é JESUS. Se você ligar, antigamente eu ligava as rádios AM, e a gente escutava as pessoas falando: eu quero mandar uma música tal para a diva, como prova de muito amor e carinho. Era assim as rádios AM. Gente, você pega a rádio AM agora, parece que tem um monte de débil mental pregando JESUS. Sabe o que eu acho interessante? Vem cá, Michel, uma coisa assim, não vou zoar com você hoje não, só o Pokémon tá bom. Eu vou falar para o Michel do meu pai. Michel, o meu pai, ele se chama Lídio, ele faleceu com 64 anos de idade, ele viveu uma vida honesta, ele trabalhou na Home muitos anos, sofreu com problema de saúde, aposentou muito cedo. Não está normal a minha conversa com ele a respeito do meu pai? Agora eu vou fazer a mesma conversa na rádio AM, quando eles falam de JESUS, mas eu vou usar meu pai. Michel, o meu pai, trabalhou na Home, aposentou porque estava doente. Não sei, os caras ficam loucos, gente. Eles ficam loucos. Você sabe como o evangelho era pregado? Sabe como Jesus deixou para o evangelho ser pregado? Assim, andando junto, sendo amigo, amando, respeitando, zelando, cuidando um do outro, adorando junto. Esse é o evangelho que foi ensinado. Mas esse evangelho ficou fora de moda. Obrigado, Michel. Porque esse evangelho é de uma pessoa que o mundo não quer. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse: Jesus, dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem te diz dai-me de beber, tu pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo, onde pois tem a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água para que eu não mais tenha sede e não tenha que vir aqui tirá-la. Disse Jesus: vai, chama o teu marido e vem aqui. A mulher respondeu e disse: eu não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5, e o que agora tem não é teu marido. Isso disseste com verdade. E disse a mulher: vejo, Senhor, que és profeta. Dentro da linha que eu estou passando para vocês, quem que essa mulher entendeu que estava ali falando com ela? JESUS, um profeta. Mas Jesus não queria se revelar para ela como profeta. Jesus queria se revelar para ela como Jesus. Então ele disse: mulher, se você souber quem fala com você,
não é J-E-S-U-S. Se você souber, você me pediria e eu te daria água da vida. Jesus nesse momento faz uma diferença muito grande entre a interpretação que aquela mulher estava tendo dele e entre o que ele era de verdade. Ele não era J-E-S-U-S, o profeta que os muçulmanos, que o Islã acredita. Ele não é. Ele disse: eu sou a água da vida, se você beber de mim, você nunca mais vai ter sede. E a mulher não entendeu, ela achou que Jesus estava falando de tirar aquela água e beber e não ter mais sede. E Jesus estava falando de não ter sede de Deus mais, de estar suprido, de estar sempre com Deus, transbordando. Esse é Jesus. Esse é Jesus. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, quem que eles estavam entendendo? J-E-S-U-S. Olha o que eles entenderam. Uns diz que isso é João Batista, outros Elias, e outros falam que você é Jeremias. J-E-S-U-S. Ou um dos profetas. Disse-lhe ele: e vós, quem dizei que eu sou? Aí Pedro, não por revelação humana, recebe de Deus e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus. E Jesus respondeu, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não te revelou a carne nem o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Jesus faz uma diferença óbvia e lógica entre o que as pessoas pensam a respeito dele e entre quem ele realmente é. Fica muito claro. E amados, eu vou fazer uma pergunta para vocês: qual desses nós estamos seguindo? O J-E-S-U-S, que é da moda. É da moda. Antigamente ser crente significava algo terrível. E ser crente é uma coisa da moda. Quase todo mundo é. Jesus entra numa região cuja economia eu assisti o Globo Rural esses dias, eu vi que a cidade de Concórdia, Santa Catarina, não é, Robert? Concórdia? Ou é Rio Grande do Sul? Acho que é Santa Catarina, desconfio, não é? Concórdia é a cidade que mais se cria porcos no Brasil. A maioria da produção de porcos para corte, que chega nos açougues, vem de Concórdia. Jesus chega numa região parecida com essa, a de Concórdia. Vamos colocar nos dias de hoje. Jesus vai lá para Santa Catarina, chega na cidade de Concórdia, cheio de gente criando porco, e ali tem um endemoniado dentro de um cemitério. Jesus não vai em nenhuma igreja, Jesus não vai em nenhum lugar, vai no cemitério, pega aquele cara que estava comendo nem sei o que, tira ele do sepulcro onde ele ficava e liberta esse homem e destrói a economia do lugar. Destrói, acaba com o emprego de todo mundo. Olha bem, olha como isso é facinho de entender os dias de hoje. Nos dias de hoje, J-E-S-U-S está preocupado com o emprego de todo mundo. J-E-S-U-S está preocupado com a economia. J-E-S-U-S está preocupado com o dinheiro. Jesus, o Filho do Deus vivo, quando chegou naquela região, ele viu naquela região um homem que Satanás estava destruindo, e ele tinha que fazer uma escolha: salvo esse homem ou arrebento com a economia? Você sabe o que ele fez. E chegou a outra margem do mar, Marcos 5, do 1 ao 17, na província dos Gadarenos.
E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao encontro do sepulcro um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada, morava nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tinha sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias. As cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. Andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou, e clamando com grande voz disse: ao demônio agora se manifesta, que tenho eu contigo, Jesus. Vou falar na voz do demoniado: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Porque dizia: sai desse homem, espírito imundo. E Jesus perguntou: qual é o teu nome? E ele disse: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não enviasse para fora daquela província, daquela região econômica. E andava por ali pastando no monte, uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus logo permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou para um despenhadeiro no mar. Era quase 2.000 porcos. Dá para fazer um cálculo de quanto custa isso. Afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, que tinha uma legião, assentado, vestido, limpo, em perfeito estado. E eles temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhe o que aconteceu ao endemoniado e acerca dos porcos. Esse cara foi liberto, mas o custo foi todos os nossos porcos. E começaram a rogar que saísse do seu território. Você consegue perceber a diferença? J-E-S-U-S. J-E-S-U-S. E Jesus tem uma pessoa endemoniada, e todo mundo que vai quebrar, ele vai e salva o endemoniado, e não se preocupa com a economia daquele lugar. J-E-S-U-S que está sendo pregado hoje é um J-E-S-U-S que está preocupado com a economia. J-E-S-U-S está preocupado quanto de dinheiro nós temos, que tipo de casa nós vamos conseguir, que tipo de carro novo nós vamos comprar. Esse é o que está sendo anunciado na nossa nação. E por isso diz pastor Maquissi: pelo amor de Deus, Maquissi, não deixa J-E-S-U-S entrar aqui no Haiti. Não deixa. Porque Jesus se importou muito mais com um homem do que com toda a economia daquele lugar. Por isso eles poderiam aceitar J-E-S-U-S, não poderiam aceitar Jesus, e mandaram Jesus embora. Amados, hoje, nesta geração, J-E-S-U-S está formando crentes. Crentes hoje é sinônimo de caloteiro. Que vergonha! Hoje eu conheço pessoas que dizem: é crente? Não vendo. Vergonha! Vergonha! Ser crente antigamente era sinônimo de honra. Hoje ser crente não é mais sinônimo disso. É sinônimo de religiosidade, de barganhadores de bênção, de idólatras de si mesmo e de amantes dessa vida. E eu digo para os irmãos: não é Jesus que está sendo seguido. Não é Jesus, não é. É J-E-S-U-S. Jesus não forma crente.
Jesus forma cristãos, aperfeiçoa, trabalha dia após dia, com todas as suas fraquezas, com todos os seus pecados, com todas as suas dificuldades, e transforma esses homens em seguidores dele, imitadores dele, homens que dão sem esperar receber nada em troca, que amam sem ser amados, que perdoam sem ser perdoados, que oferecem a outra face quando se bate nenhuma. Jesus é aquele que ensina cada um a carregar a sua cruz. JESUS forma crente mais ou menos. Você é crente? Mais ou menos. Você vai na igreja? Mais ou menos. Você gosta do grupo? Mais ou menos. Você lê a Bíblia? Mais ou menos. Eu vi um negócio essa semana do padre, aquele padre bonito, o padre bonito. Padre Guevedo, não. O padre, a Rita Cadiva, que é apaixonada pelo padre, qual é o nome, né? Fábio de Melo, o Cássio também gosta. Eu falei, não, eu vou ter que botar o Fábio de Melo para a turma ouvir. Paga as luzes para mim. Assistam, veja o que esse cara falou, o entendimento que ele teve. Você já viu o tanto que cresce no nosso meio um tipo de gente que a gente pode classificar assim, mais ou menos, né? Não tem vídeo. Você pergunta para o rapaz assim, e aí, como é que vai a vida? E ele responde, olha para a menininha, e aí, como é que vai o rapazinho aí? Como é que vai esse namoro? E quem namora mais ou menos, quem conhece mais ou menos, casa mais ou menos, depois vive mais ou menos, larga mais ou menos, né? E assim vai. A gente vai multiplicando mais ou menos na vida, né? Como é que vai seu marido? Mais para menos. Como é que vai sua mulher? É muito triste a gente ser mais ou menos. E não são poucas as vezes na vida em que a gente se percebe na condição de mais ou menos. A gente aprende inglês mais ou menos, the book is on the table, e acabou. Você faz o cursinho mais ou menos, você faz uma faculdade mais ou menos, e aí depois você vai mais ou menos doente, né? E o médico é mais ou menos também, vai fazer uma cirurgia mais ou menos em você, e você vai vendo as complicações do mundo mais ou menos a partir do momento que você precisa de alguém competente. Precisa de um advogado competente, mas infelizmente ele fez a faculdade mais ou menos, ele estudou mais ou menos, ele é mais ou menos, e ele vai te ajudar. E aí quando você precisa de um marido, ele também foi amado mais ou menos dentro de casa, ele vai ser um namorado mais ou menos, vai ser um pai mais ou menos, e aí você vai ter filhos. Não tem nada mais triste. Ser gente mais ou menos no mundo de hoje é quando a gente quase faz, a gente quase acredita. Ser católico mais ou menos, ser crente mais ou menos, é tudo uma tristeza. Sou seu amigo, mais ou menos. Não, cristão não pode se acostumar com mais ou menos, porque mais ou menos é lugar de preguiçoso, né? Gente que quer fazer a diferença no mundo não pode se contentar com situações mais ou menos, de qualquer jeito. Quem ama de qualquer jeito vai embora. Depois fica reclamando aí. Não deixe entrar de qualquer jeito na sua vida, porque você não foi feito de qualquer jeito. Isso é precioso. Presta atenção que essa música, o autor dela fez a partir de um personagem. Canta pra você ver, se dá pra cantar rindo isso. Eu tenho andado tão sozinho ultimamente, beiçudo, mal-humorado, nada pra ele tá bom, nada que me dê prazer. Olha que tristeza isso agora. E vejo cada vez mais longe a feliz, vejo em minha mocidade tanto sonho perecer. Devia ser cantada chorando. Mas aí o bom dessa música é que aí de repente, quando você menos imagina, vem um refrão todo cheio de esperança.
Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher, ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela só pra ver o sol nascer. Olha que maravilha. E o bonito, sabe o que é? É que a solução do mais ou menos, ela não está em grandes coisas. Pode observar que o sonho do refrão é um sonho pequeno, não é grandes coisas. Nunca vi uma pessoa chorar porque não tem um iate. Eu queria ter um iate, padre. Não. Mas eu já vi muita gente chorar porque não tem pai direito, não é? Ou porque não existe paz dentro de casa, ou porque não existe satisfação de entrar na porta para dentro de casa, ou porque enxerga o tempo todo no casal uma infelicidade que não tem fim. Eu já vi muito filho chorar para mim por causa disso, porque não tem carro bonito, porque não tem casa bonita. Eu nunca vi ninguém chorando, não. Ele pode até reclamar, mas não chega a chorar. Agora, quando a gente precisa de amor e não tem, a gente chora. E chora muito, né? E muito. Você mesmo já deve ter chorado muito. Você deve ter chorado muito quando seu pai foi mais ou menos, quando ele não amou você do jeito que você precisava, quando você foi olhado de um jeito mais ou menos. Oh, minha gente, o maior crime que nós podemos cometer com alguém é quando a gente olha de qualquer jeito. Mesmo porque a única coisa que faz quebrar a condição de ser pai mais ou menos, de mãe mais ou menos, não é o que você fala, é o que você olha. Que às vezes os nossos meninos e meninas são olhados com tanta pressa que você já perdeu a intimidade deles. Só é pai, mas já virou parente há muito tempo. Só parente. E parente é um defeitinho sério que nós podemos ter na vida, dependendo da situação. Não queira ser só parente. Às vezes você é irmão do seu irmão, só. Não tem nenhuma intimidade. Se alguém perguntar como é que é o relacionamento de vocês, muito triste isso. Pai que perdeu a intimidade com o filho porque não é capaz de olhar nos olhos, de aprofundar a intimidade, a presença. Às vezes a gente é capaz de pegar um avião aqui e parar lá em Belém do Pará, mas a gente não é capaz de atravessar a mesa com os nossos olhos e atingir a pessoa que está do outro lado, numa distância tão pequena. Tão pequena. Às vezes nós somos capazes de pegar um carro aqui, de parar lá em Maceió rapidinho, mas não somos capazes de entrar, passar pelo corredor, bater na porta do quarto do nosso irmão, perguntar se precisa da gente. Que coisa triste. É porque a gente foi ficando mais ou menos. A gente olhou mais ou menos, a gente foi irmão mais ou menos, a gente foi pai mais ou menos. E casa que se transforma em lugar de gente mais ou menos, não é lar. Pode ser até uma casa bonita, mas se lá dentro não existe felicidade, não tem herança a ser deixada. A herança mais bonita que nós podemos deixar para os nossos filhos não são as casas que a gente constrói, mas é aquilo que a gente coloca dentro de cada um deles. Você pode ser muito competente como homem que ganha dinheiro nessa vida. Você pode ser muito competente como mulher que ganha dinheiro nessa vida. Mas se você não for competente o suficiente para deixar um sorriso nos filhos que você gerou, de nada vale o que você construiu nessa história. E aí vale o sonho da casinha branca. É o que a gente precisa. Se você for ser sincero com você mesmo, o que mais lhe faz falta não são as grandes coisas, não. São pequenas, pequenininhas. Tão pequenas que a gente tem vergonha de pedir. Ô Pai, segura na minha mão, que hoje eu estou precisando da sua presença. Ô meu Pai, me olha sem gritos, ainda que seja uma vez na vida. Me olha sem acusações. Me olha acreditando no que eu sou. Me olha me acreditando que eu posso ser melhor. São coisas tão pequenas, são coisas tão miúdas, detalhes tão pequenos de nós dois, são coisas muito grandes. Por isso que você, se quiser sair da condição de mais ou menos, e se quiser ajudar a sua casa a sair da condição de mais ou menos, você vai precisar de pequenos esforços, mas todo dia.
pedido de perdão, um sorriso ao invés do mau humor, uma palavra de carinho ao invés de acusação. Você que está tão acostumado a pôr defeito no seu pai, a pôr defeito nos seus irmãos, a pôr defeito na sua mãe, comece a inverter isso. Para que ficar dizendo o defeito que ele já sabe? Conte para ele o que você viu de bonito e que você nunca teve coragem de falar. Que às vezes ele vai morrer sem saber que você achava aquilo bonito nele, porque você não contou. E se você fala que você acha isso bonito nele, talvez ele volte a repetir mais vezes, porque ele vai ficar feliz em saber que ele tem coisas bonitas dentro dele e que até então ele não punha para fora. Por isso que a gente pode fazer a diferença no mundo quando a gente deixa de ser mais ou menos. Acenda a luz para mim, Márcio. JESUS, desculpa a arrogância, eu acho que eu tenho mais luz que o padre. Ele pode ser até mais bonito que eu, mas eu acho que eu ando mais na luz que ele, apesar de achar que ele é um cara que também anda na luz. E eu vou completar o que ele está dizendo, o que ele disse, coisas preciosas e boas, muito boas, dizendo que JESUS forma homens e mulheres mais ou menos, forma cristãos mais ou menos. JESUS forma trabalhadores mais ou menos, dizimistas mais ou menos. Tudo na nossa vida acaba sendo mais ou menos. Eu tenho certeza que a Igreja Católica só inventou o purgatório, porque ele não existe na Bíblia, para não desanimar os mais ou menos. E eu já estou quase vendo a hora que os crentes vão começar a acreditar no purgatório. Sabe por quê? Porque corresponde à nossa vida mais ou menos. Daqui a pouco a doutrina do purgatório, por mais absurda que pareça, vai começar a ser aceita em nosso coração. Depois dessa introdução, que até agora foi só a introdução, eu quero chegar agora na mensagem. Jesus não é mais ou menos em nada. JESUS é. Jesus é excelência em tudo. Quem ama Jesus, quem segue Jesus, leva uma vida de excelência. É crente de excelência. É cristão. É pai de excelência. É marido de excelência. É esposa de excelência. É namorados, são namoros com excelência. João capítulo 2, do versículo 1 ao 10. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus disse: não tem vinho. E disse Jesus: mulher, o que eu tenho contigo ainda não é chegada a minha hora. Jesus dá uma dura em Maria. Sua mãe percebeu que tinha dado um fora, disse aos serventes: fazem tudo o que ele vos disser. Esse versículo por si só já mataria toda a doutrina mariana, né? Porque ela mesmo diz, né? Faça tudo o que ele disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para purificação dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 almudes. E disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse: tirai agora e levai ao mestre-sala, ao cara que entende, ao homem aqui que é o mestre, o mais velho do lugar. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabia os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo, ao cara que estava dando a festa, e disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardastes o bom vinho. Amados, Jesus,
ele só trabalha com excelência, e esse texto, para mim não aprofundar demais, por causa do horário, eu vou usar ele só. Porque se eu for ver todos os textos de Jesus, você não vai ver Jesus fazendo coisas mais ou menos. Você vai ver Jesus com excelência em todas as coisas. Ao contrário do JESUS, que eu não tenho nome para dar para ele, mas quero dar um pirata de Jesus, que ensina que você pode servir a Deus fazendo coisas sem mudar o seu coração. Não, Jesus ele ensina a fazer com excelência. E Jesus ele pega a água, e querido, a água e o vinho tem uma diferença muito grande, porque água é água, você fura um buraco na terra e tira a água. Já o vinho, você tem que pegar as melhores uvas e tem que pisar e pegar aquele suco, colocar em tonéis e fazer uma série de coisas para ter vinho. Jesus pega a água e transforma no vinho mais excelente que poderia ter. O cara que mais entendia quando vê isso, experimenta o vinho ruim e experimenta o vinho que Jesus transformou. E ele diz: por que vocês não colocaram o vinho excelente primeiro? E quando todo mundo estiver bêbado, você põe o ruim. Ninguém vai perceber a diferença. Está todo mundo de fogo. Jesus fez vinho excelente. Jesus pega água e transforma em vinho excelente. Jesus pega homens perdidos, destruídos, acabados, adúlteros, viciados e sei lá o que tipo, e transforma em homens excelentes. É o princípio como Jesus age. Jesus, e amados, a pergunta que nós fazemos, eu não estou apontando para você. Quem nós seguimos reflete quem nós somos. Se você chegar à conclusão que a sua vida cristã é mais ou menos, não é Jesus que você está seguindo. É JESUS, todo mundo segue, todo mundo fala, todo mundo faz, todo mundo dança, todo mundo brinca, está na boca de todo mundo. O diabo não liga, não está nem aí. Fique à vontade com JESUS. Jesus não, você está me perturbando, porque você veio me perturbar antes da hora. Jesus não, os demônios não suportam. Atos capítulo 19, versículo 13 ao 16, estou terminando. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome de Jesus. Tentavam invocar quem? Jesus. Mas eles conheciam Jesus? Conhecia JESUS. Sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus. Eu não conheço, mas é aquele lá que Paulo prega. E os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu principal, era filho de pastor. Filhos de pastor, cara que foram criados dentro da, devia saber da coisa. Conheço Jesus. O espírito maligno diz: conheço Jesus, conheço Paulo, mas vocês eu não sei quem são. Saltou neles o homem que tinha um espírito maligno, e assenhorando-se de todos, tomou domínio sobre todos, se tornou senhor deles, deu chave, deu imobilização, quebrou as pernas, deu um jiu-jitsu completo nos caras. Para você entender, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos, 12 fugiram daquela casa. Quem que eles conheciam? JESUS. Foi apresentado: ó, eu quero falar de JESUS para você. Você quer ouvir?
eu quero, fala para mim. Cara, tem um culto na nossa igreja lá, a gente dança, a gente tem passinho, a gente faz bonitinho. Tem umas reuniões gostosas, a gente tem umas comidinhas gostosas. E tem um detalhe, e aí nós vamos orar para que JSUS te dê emprego. Eu não estou falando que essas coisas não são legítimas. Eu estou falando quando o foco é essas coisas. E vamos orar para que Ele dá um carro novo para você, e vamos orar para que Ele dá uma casa nova para você, e vamos orar para... E aí, Jesus não é ensinado. E nós começamos a fazer cultos para JESUS. Amados, quem é o nosso Senhor? É JESUS? Ou é Jesus Cristo? JESUS gosta de tudo quanto é coisa gospel, gosta de show gospel, gosta de festa gospel. Ele adora essas coisas, ele não tem problema com essas coisas. Ele recebe isso como culto para ele. Mas se o nosso Senhor é Jesus Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo, o Deus manifesto entre nós, que se deu por amor a nós, Jesus é aquele que pede que seus discípulos renunciem a si mesmos e carreguem a sua cruz, que anunciem o reino de Deus, mas que antes de anunciar, que vivam o reino de Deus, porque pregar Jesus, quem não vive Jesus, é uma furada muito grande. Porque você fala de JESUS. O Jesus verdadeiro vai voltar e vai buscar aqueles que são dele, que são semelhantes a ele, porque nós seremos semelhantes ao Senhor que nós servimos. Todos nós, a medida está derramada sobre todos nós. Se você ficar esperando que do céu venha um raio para te fazer produzir para o reino, esse raio não virá. Se você estiver esperando que alguma coisa é diferente daquilo que a Bíblia diz que tem, virá para mudar. É a vida, é mais ou menos que temos, ela não virá. Porque a promessa do Espírito já foi derramada sobre todos. E quem tem, quem quer, quem recebe, recebe e produz. E quem não recebe, busca o JESUS. JESUS não vai vir buscar ninguém. Jesus virá buscar a sua igreja.